Sejam bem-vindos ao Nada Mais, onde nada mais importa que a presença do nosso Deus em nossa vida. Amados irmãos e irmãs, desde o início desta semana estamos falando sobre cuidados, sobre finanças, sobre aquilo que Deus tem colocado em nosso coração e hoje, aproveitando que já é sexta-feira, vamos falar sobre as falsas amizades. Porque o que mais temos hoje, em pleno 2026, são pessoas que se dizem seus amigos, nossos amigos, e que a qualquer momento podem nos levar para o abismo. E hoje vamos falar sobre isto. Falsas amizades, o abismo que um pseudo-amigo que não é nosso amigo de verdade, o que ele pode fazer para nós. E se você já está gostando deste conteúdo antecipadamente, peço que fique até o final, porque o nosso Deus vai falar muito com você. Preste atenção no que o apóstolo Paulo escreveu na carta de 1 Coríntios 15:33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. E o que o apóstolo Paulo estava falando naquele tempo e até hoje, Paulo fala conosco. Cuidado onde você diz que pisa e cuidado principalmente com aqueles que dizem que são seus amigos. Às vezes é melhor você não ter nenhum amigo que se diz amigo, mas na primeira oportunidade ele te mete o pé, ele te larga, te abandona, ou ela também te larga e te abandona, do que você ter um bando de pessoas aí que só são vampiros espirituais. Vou dar um exemplo claro. Imagine uma mulher. Ela recentemente separou do marido. Por quê? Porque suas amigas ficavam o tempo inteiro falando com ela. As amigas solteiras, não as casadas. Ele não é bom para você. Com ele, o seu mundo se tornou um mundo monótono. Vocês caíram na monotonia. É só casa, igreja, igreja, casa. Uma vez ou outra saem para comer uma pizza, para ir em um restaurante almoçar. Não, larga este cara. Esse cara vai atrasar o seu futuro. Este marido seu, ele não presta para nada. E o mesmo também se aplica para os homens. E aí o que a pessoa faz? Começou a escutar demais esse tipo de gente. E o que vai acontecer na sequência? Ela vai pedir divórcio. Ele vai pedir divórcio. Só que tem uma coisa. Se você entrar hoje no Google ou qualquer navegador e pesquisar quem pede mais o divórcio, se é o homem ou se é a mulher, você vai ver que a maioria, quem pede o divórcio, são as mulheres. E aí você me pergunta, como assim as mulheres pedem mais divórcio? Pedem por simplesmente ouvirem pessoas que não era para elas ouvirem. Estou dando exemplo aqui de amigos, porque isso eu já vi acontecer demais na minha frente e isso aconteceu comigo lá em 2019, tá bom? Eu sou um exemplo vivo, estou falando para vocês o perigo das falsas amizades. Por isso que Paulo diz: as más conversações corrompem, destroem, aniquilam, acabam com os bons costumes. Mas voltando aqui para a história. Esta mulher, ou este homem, começa a ouvir os seus pseudo-amigos. E o que faz? Não trai, não faz nada. Resolve fazer o quê? Pedir o divórcio. E aí, o divórcio vem. E o que acontece? No caso das amigas, elas vão comemorar, porque vamos dizer aqui, vamos falar bem claro. Quando uma pessoa ela é infeliz no seu relacionamento, ela não quer que as outras pessoas ao seu redor também vivam felizes. E elas vão fazer o quê? Vão fazer de tudo para que os relacionamentos acabem. E o que acontece quando o relacionamento acaba? Durante um certo período, tanto homem quanto mulher vão comemorar. Só que chega um ponto em que a balança vai pesar e ela sempre pesa para o lado mais fraco. E quem é o lado mais fraco?
Foi você, homem, ou você, mulher, que escutou os seus pseudo-amigos e resolveu acabar com seu noivado, seu namoro, seu casamento. E aqueles que fizeram com que você fizesse isso, automaticamente vão fazer o quê? Daqui a algum tempo vão se afastar de você, vão deixar você a ver navios. E sabe o que pode ter acontecido com o seu ex ou com sua ex? A fila andou. A fila, ó, seguiu. O barco seguiu o rumo. E você vai tentar de tudo para fazer o possível para voltar com o seu cônjuge. Só que não tem volta. Não tem volta. Eu conheço poucos homens e poucas mulheres que voltaram para o ex ou para a ex. Mesmo depois de 10 anos, 15 anos, um mês, 2, 3 meses. E sabe por quê? Porque a pessoa que recebeu o divórcio, ela perdoa, mas ela não quer nunca mais andar com aquela pessoa que a machucou. Se você pegar o Novo Testamento, quando Cristo estava na cruz, ele disse: Pai, perdoe-os porque eles não sabem o que fazem. Pouco tempo depois, Cristo deu o último suspiro e declarou: Pai, receba em tuas mãos o meu espírito. 3 dias depois, ele ressuscitou e ele não foi para Caifás, escribas, fariseus, homens da lei, ele não foi para os seus perseguidores. Ele liberou o perdão na cruz e foi para aqueles que andaram com ele durante 3 anos. Sem remorso, sem dor de cabeça, sem nada. Jesus liberou o perdão na cruz e ele foi seguir com as pessoas que o amavam e ele as amava. Amém? Perdoar, nós devemos perdoar, mas a palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, fala que é para a gente voltar com aqueles que nos fizeram mal. A palavra de Deus fala: perdoe-os, ore por eles, e em nenhum texto fala para você andar com aqueles que te feriram. Davi, o homem segundo o coração de Deus, o rei que é lembrado até os dias de hoje em Israel como o maior rei de todos os tempos, claro, abaixo de Cristo Jesus, escreveu no livro de Salmos 41, verso 9, a seguinte passagem: até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Davi está falando para mim e para ti a seguinte coisa: aquele que ele confiava, que dizia que era o amigo que dava tapinho nas costas, que na época, como se fosse hoje, falava: tamo junto, rei, aonde você for eu vou. Mentira! Até este que disse que era amigo do rei, levantou o calcanhar, fez o quê? Levantou falsas acusações contra ele. Levantou e o deixou falando sozinho. Queridos e queridas, o que nós mais temos hoje em dia são pessoas que falam: sou seu amigo, sou sua amiga. Mas quer saber se essa pessoa é realmente seu amigo, sua amiga? Convida ele para comer 1 quilo de sal. Porque existe um pensamento que fala assim, ó: se a pessoa é seu amigo, sua amiga de verdade, convide-a para comer 1 quilo de sal. Se esta pessoa comer 1 quilo de sal com você, este sim é seu amigo, sua amiga. Agora, se falar que não vai comer, isso daí no máximo é um amigo. Só que não é amigo. Esse aí é um colega, pode ser de trabalho, pode ser de convivência, porque era amigo que é amigo de verdade. Se você fizer alguma coisa errada, você acha que ele não vai falar? Você acha que ele não vai te exortar? É claro que vai. Jesus Cristo é um amigo fiel. Ele exortou todos os seus 12 discípulos, incluindo o próprio Judas. Judas, assim como o amigo que Davi descreve, estava sentado na última ceia e comia o pão com Cristo. Cristo Jesus falou assim, ó: um de vocês vai me trair. E todos os discípulos se levantaram, menos um, para falar uma coisa.
Todos perguntaram: sou eu, mestre? Sou eu, mestre? Jesus, do lado de Judas, estendeu a mão e disse: é aquele que come comigo o pão. Os discípulos olharam sem entender porque os seus olhos espirituais estavam fechados. Tempo depois, Cristo fala para Judas: vá fazer aquilo que você tem que fazer. Judas imediatamente foi e entregou 3 horas depois Jesus, que se encontrava orando no Getsêmani, para Caifás, os escribas, os fariseus. 3 horas depois. E aí eu te faço um questionamento, meu querido e minha querida. Até quando você vai ficar confiando nas pessoas que dizem que são seus amigos, mas na primeira oportunidade te entrega para o seu chefe, te entrega para o seu supervisor, vai na tua casa falar mal de você para o seu pai, para sua mãe, para o seu marido, para sua esposa? Até quando você vai ter amizade com esse tipo de gente? Esse tipo de gente nada mais são do que os 4 gafanhotos: cortador, migrador, saltador e devorador. Nada mais é do que o enviado das trevas para destruir a sua vida. Se ele não destrói com palavras, ele vai te destruir, te levando para caminhos que não agradam ao Senhor. Terceiro e último ponto, e já vamos orar. Escrito pelo grande rei Salomão em Provérbios capítulo 18, verso 4. Águas profundas são as palavras da boca do homem, e ribeiro transbordante é a fonte da sabedoria. Se as coisas que seu amigo ou seus amigos falam não edificam o Senhor na sua vida, não te apresentam a Deus, não te traem para perto de Deus, só te levam para o abismo, entenda uma coisa: nunca foram seus amigos, nunca serão seus amigos, são apenas gafanhotos e vampiros espirituais sugando tudo aquilo que você tem. Olhe à sua volta. A pessoa só sabe usar as redes sociais para falar mal de A, B, C, D. A pessoa só sabe abrir a boca para jorrar tudo aquilo de ruim que está dentro dela. E você acha que esse tipo de gente é seu amigo? É sua amiga? Vigia, meu querido, vigia, minha querida. Esse tipo de gente, dentro da palavra do Senhor, são chamados de sepulcros vazios. Não tem nada para oferecer de bom, mas sim de destruição. É isso que eu tenho para falar para ti no dia de hoje. Cuidado, cuidado com os falsos amigos. Cuidado com aqueles que falam na sua frente: tamo junto, que você é aliado, é aliada, mas nas suas costas, na primeira oportunidade, ele vai lá e fala mal de ti. Amém? Neste momento, eu faço uma convocação para juntos orarmos e apresentarmos ao Senhor o dia de hoje. E vamos clamar juntos ao Senhor e falar com Ele a seguinte coisa: quem for dele vai ficar no nosso caminho. Quem não for dele, que ele retire. Amém? Feche os seus olhos, você que pode, oremos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por esta palavra poderosa ministrada no dia de hoje. Entendemos, Pai, que quem for do Senhor ficará em nossa vida. Aqueles que não forem do Senhor, o Senhor tem todo o poder, toda a autoridade para lançar fora, porque o Senhor jamais envia pessoas que não vão agregar nada em nossa vida, mas sim o Senhor envia os teus amigos para agregar em nossa vida tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Sim, Pai, quem não for do Senhor, sai fora. Quem for do Senhor será muito bem-vindo. E sim, Pai, todos aqueles que falam mal de nós, todos aqueles que querem o nosso mal, nós liberamos perdão neste momento em nome de Jesus Cristo, porque não queremos ser iguais a eles. Queremos ser
iguais ao Senhor. Portanto, Pai, liberamos perdão e não vamos andar com este tipo de pessoa, porque este tipo nada mais são do que aqueles que foram enviados para matar, roubar, destruir e sugar. E quando eu digo sugar, Pai, é sugar tudo, sugar nossa vitalidade, nossa juventude, e já entendemos que não vamos perder tempo com este tipo de pessoa, porque esse tipo de pessoa não agrada ao Senhor. Amém? Obrigado, querido Deus eterno, glorioso, majestoso Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amados irmãos e irmãs, se você recebe de Deus esta palavra poderosa, peço a ti que se inscreva neste canal, curta, comenta, compartilha, deixe o seu like. Não por simplesmente moda, não, ou por vaidade. Este canal está aqui para ensinar a vocês a vigiarem e orarem todos os dias no momento em que você acorda. Amém? Se inscreva, curta, comenta, compartilha, envia aí para pelo menos 10 pessoas. E até o nosso próximo encontro aqui no Nada Mais, e que seu dia seja um dia mais que abençoado.